Então, senhoras e senhores, boa noite. Eu sou o coordenador do curso do CEP da DESG Paraná, Coronel Pacheco. Serei o mediador aqui dessa apresentação. Estamos, então, aqui com a nossa professora Maria Leonor Teixeira, é professora da ESG há 29 anos, e vou fazer, então, a leitura da sua ficha biográfica. Maria Leonor da Silva Teixeira é professora universitária da área de estatística. Possui a formação acadêmica em pós-graduação em cálculo e álgebra linear, bacharel em ciências estatísticas pela ENSE, analista de sistemas, cursos de altos estudos de políticas e estratégias, CAEP, da Escola Superior de Guerra, 1996, e curso intensivo de mobilização nacional pela Escola Superior de Guerra, em 1995. Já desempenhou cargos e funções como professora de estatística do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Socorro da Fonseca e do curso de mestrado da Escola Técnica Federal de Alagoas. Professora de Estatística e Matemática da Escola Naval do Rio de Janeiro, da Universidade de Santa Úrsula, da Universidade Veiga de Almeida, do Instituto Superior de Ensino Celso Lisboa, da CESAT e do Cefet Rio de Janeiro. Chefe do Departamento de Matemática e Desenho do Departamento de Ensino Superior do Cefet Rio de Janeiro. Coordenadora do ciclo básico do Departamento de Matemática da Universidade Veiga de Almeida. Consultora técnica do PRODEM, do MEC, analista de sistema das lojas Americanas Sociedade Anônima, tutora da disciplina Estatística Básica para os cursos EAD em Segurança do Trabalho, Cefet Rio de Janeiro. Na ESG foi adjunta da Divisão de Assuntos Políticos, coordenadora dos ciclos de extensão, adjunta da Divisão de Logística e Mobilização, adjunta do Centro de Atividades Externas e coordenadora do Programa de Atualização da Mulher. Atualmente exerce os cargos de conferencista dos cursos de Estudos de Política e Estratégia da ADESG desde 2000, adjunta da Divisão de Assuntos Psicossociais da Escola Superior de Guerra desde 2010, conferencistas dos cursos EAD da Escola Superior de Guerra. Possui as seguintes condecorações: Comenda da Ordem do Mérito de Dom Bosco, grau Comendador, outorgada pelo Egrégio Tribunal Federal do Trabalho da 10ª Região, Brasília, 2001. Medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias, outorgada pela Escola Superior de Guerra, Rio de Janeiro, 2003. Medalha do Mérito Adesguiano, outorgada pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, ADESG, Rio de Janeiro, 2013. Medalha Exército Brasileiro, outorgada pelo Exército Brasileiro em 19 de abril de 2003. Então, como reforcei, são 29 anos de experiência e nos trazendo muito conhecimento. Com a palavra, então, a nossa professora Leonor. Ok, muito obrigada. Tá, você que passa a palestra aí, né? Sim, senhora. Tá. Ok, senhores, boa noite a todos. Um prazer enorme, né? Infelizmente, a gente não pode estar no presencial, né? Que eu tenho sempre ido aí, a vocês, Londrina, Curitiba, sempre já estive aí presencialmente, mas, infelizmente, né, a conjuntura é outra, a gente não dá para fazer presencial, vamos tentar fazer através do EAD, né? Não é a mesma coisa, porque eu gosto do contato, né, com o estagiário, gosto de conversar com vocês, a gente está pessoalmente, mas a gente tem que se adaptar às circunstâncias. A proposta que me foi colocada de eu começar trabalhando com vocês, no início do curso, sobre a doutrina da ESG. O que nós vamos passar para vocês nesses 3 dias é o que nós chamamos de fundamentos da doutrina da ESG, ou seja, os elementos básicos, os elementos fundamentais da Escola Superior de Guerra. Qualquer curso que a gente faça na escola, esse pacote que vocês vão ver agora nesse início de curso é o pacote que a gente dá para os nossos estagiários.
seja ele CAEP, seja o CSD, seja o curso de inteligência, seja o curso de externa, qualquer que seja o curso. Porque esse pacote de conhecimentos que nós vamos passar para os senhores agora é aquele pacote que dá aquele nivelamento de conhecimentos. Nossas turmas, geralmente, como são os senhores, são turmas heterogêneas, tem de todas as profissões, né? Então, não é como se fosse uma turma, por exemplo, do Exército da Marinha Aeronáutica, que todos convergem para a mesma profissão. Você não. São pessoas de alto nível que vêm de várias profissões, com vários conhecimentos. É o professor, é o médico, o advogado, é o juiz, né, o empresário. Então, a gente vem, como eu cheguei da área de ciências exatas, então, esse nivelamento inicial, ele é fundamental para a gente poder entender o curso todo. Eu peço a paciência dos senhores, são conceitos doutrinários, são conceitos que vão nivelar, né, todo mundo, para que a gente possa pensar, não é fazer a cabeça de ninguém, é doutrinário, a nossa doutrina é doutrinação, né? Conhecimento, assimilar conhecimento, para que a gente possa entender tudo da mesma maneira. Então, quando chegar o conferencista e falar, porque o poder nacional é porque política de Estado, é porque política do governo, os objetivos, todo mundo entenda da mesma maneira, tá ok? Vou falar com bastante calma, nós vamos dar essa primeira introdução. Vou começar contando a história, né? Por que nós estamos fazendo. É importante, né? É sempre a gente saber o porquê que vocês estão fazendo o curso da ADESG. O que representa o curso da ADESG? O curso da ADESG é mais um curso? Não, não é mais um curso, é o curso. Então, por que ele existe? Como é que começou? Por que a Escola Superior de Guerra está nesse contexto? Então, tudo isso nós vamos hoje passar para os senhores entenderem qual é o nosso papel dentro desse contexto e para a gente conseguir entender tudo que vem depois, tá ok? Então, nós vamos falar primeiramente, sobre a história, chegar até o ponto de hoje, e eu sempre digo que hoje em dia, nesse modernismo, a gente não fala mais história, mas a história é importante. A história nos leva a entender o passado, nos leva a entender o presente, e o presente é a base para o futuro. Então, se a gente não conhece a história, não conhece os porquês, como é que a gente vai entender o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje, senhores, é uma consequência do passado. Nada está acontecendo por acaso, tudo tem um motivo, e nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, entendeu? Então, nós vamos... Pode passar, por favor. Eu não tenho como passar, tem? Não. Então, a primeira mensagem que eu digo para os senhores é o seguinte: essa viagem que nós vamos fazer, através da realidade nacional, é para conhecer o passado, as causas do presente e as diversas interferências de toda a ordem e origem que afetam as nossas vidas e as que provavelmente afetarão o nosso futuro. Será iniciado hoje pelos senhores, né, nos cursos da ADESG, esse tipo de ensinamento. A ADESG, através de seus CEPs, que é o que os senhores estão fazendo, vai conduzir essa viagem e dar-nos o ferramental para ter sucesso na missão. Eu tenho certeza que, ao final do curso, os senhores vão dizer assim, puxa, por que eu não fiz esse curso antes? Ok? Então, nós temos aí a dupla ESG e ADESG, a importância, por que a ADESG e a ESG estão juntas? Como surgiu essa união? Próximo. Então, a ADESG, ela cumpre a missão de preparar recursos humanos para passar e desenvolver ações visando a segurança e o desenvolvimento da nação brasileira. Essa é a meta da ADESG, né? Então, a ADESG, a Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra, tem uma missão, que é exatamente essa. Próximo. Então, vamos primeiramente falar do que nós chamamos, que é a base da nossa doutrina. Se os senhores têm o nosso manual, lá no primeiro capítulo, é exatamente, né, o resumo dessa história e os nossos fundamentos axiológicos. Então, vamos passar. Próximo. Então, vou seguir esse sumário, nós vamos falar um pouquinho sobre a história, aspectos históricos, e depois nós vamos passar, então, para os fundamentos axiológicos. Pode passar. Bem, qual é a nossa visão hoje aqui? O nosso objetivo? Destacar a importância dos valores como base dos elementos fundamentais da ética. E se eu perguntasse para o senhor, quais são os valores hoje que a gente tem que dar, né? Pensar, repensar e voltar, digamos assim, a resgatar.
Que valores são esses que nós precisamos resgatar? E nós vivemos hoje numa conjuntura em que resgatar valores é uma coisa extremamente importante. Próximo. Bem, vamos começar um pouquinho pela história da ESG, né? Essa foto que os senhores estão vendo aí, volta, por favor. Essa foto que os senhores estão vendo aí é onde está inserida a Escola Superior de Guerra. Essa foto, ela está inserida na Fortaleza de São João. Esse site histórico aí, esse sítio histórico aí, chama-se Fortaleza de São João. Está entre o Morro Caladicão, aqui à esquerda, e o Pão de Açúcar à direita. Essa área é uma área do Exército Brasileiro, que chama-se Fortaleza de São João. Aí tem o marco de fundação da cidade do Rio de Janeiro, dentro da nossa fortaleza, lá tem um marco histórico, 1º de março, comemora-se a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Essa área aí era mar, quando os portugueses aportaram na base do Morro Caladicão, que é esse morro menorzinho aí, isso tudo era mar, isso depois foi aterrado e construído aí a Fortaleza de São João, que é uma área do Exército Brasileiro. A ESG se encontra dentro dessa área. É uma área lindíssima, tem 2 praias, a praia que a gente chama praia de dentro, praia de fora, a menorzinha praia de dentro, onde está a ESG, e a praia de fora é uma praia mais bonita, mas também mais perigosa. Mas é um lugar bonito para quando as pessoas forem ao Rio de Janeiro visitar. Pode passar. Bem, nós vamos começar a nossa história lá nos idos do século XX, início do século XX. O que acontecia no início do século XX? O poder do Brasil estava no Rio de Janeiro. Até 1960, o governo federal estava situado no Rio de Janeiro. O poder brasileiro estava no litoral, era Porto Alegre, era São Paulo, era Rio de Janeiro, era Minas, né? Era Bahia, era Recife. Então, o interior do Brasil não tinha sido ainda descoberto, ainda não estava sendo explorado, primeiro porque era difícil chegar ao interior. Não havia estradas, não tinha aviação, naquela época não tinha nada disso no século XX. Então, o poder estava no Rio de Janeiro. Então, qualquer coisa que acontecesse, era aqui, o poder estava aqui. A intelectualidade brasileira, quando eu falo intelectualidade brasileira, eu falo da Academia Brasileira de Letras, era no Rio de Janeiro também, o poder estava todo aqui. Então, havia, pelos intelectuais brasileiros à época, digamos, uma expectativa de que o Brasil ia crescer, ia se tornar um gigante, e ele precisava de estudos para o seu desenvolvimento. Então, havia anseios para a criação de um instituto de altos estudos no país, né? E isso começou lá em 1913, uma proposta de Alberto Torres, que era um intelectual. Ele acreditava que o Brasil deveria dispor de um curso para tratar e equacionar os seus problemas do Brasil, para ele crescer, porque havia ainda, daquela masmorra, não tinha ainda desenvolvimento, não tinha planejamento, mas o Alberto Torres já tinha essa visão, como intelectual estudioso que era, de que o Brasil precisava de um estudo de altos estudos para estudar os seus problemas. Pode passar. Em 1913, então, Alberto Torres sugeria o que eu falei, que se estudasse de forma integrada os grandes temas nacionais e convocava os outros pares, que era a intelectualidade brasileira também. Como eu falo, intelectualidade brasileira, Academia Brasileira de Letras. Então, na realidade, atribui-se a Alberto Torres a ideia original da fundação desse instituto, que veio a se chamar Escola Superior de Guerra. Pode passar. Quem era Alberto Torres? Ele era político, jornalista, bacharel em Direito, era pensador social brasileiro, preocupado com as questões, como eu já falei, preocupado com as questões da unidade nacional e, principalmente, da organização social brasileira. Ele era um cara preocupado com o Brasil. Pode passar. Pode. 1918, Primeira Guerra Mundial, o mundo está um caos, verifica-se aqui no Brasil necessidade de estudos, né? Desses grandes estudos. O Exército Brasileiro inspirava essa época no Exército Alemão e a Marinha na Marinha Inglesa. Lembrando que, início do século XX, 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, o poder não estava nos Estados Unidos e no Brasil, nem lugar nenhum. O poder estava na Europa, era a Alemanha, era a França, era a Inglaterra.
E o verdadeiro poder estava aí. A marinha alemã, né, o exército alemão, a marinha inglesa, era o forte à época. Então, onde é que iríamos buscar novos conhecimentos? Era lá, dentro desse esquema, que era a Europa. Próximo. Em 1920, os ministros da Marinha e do Exército ressentiam-se da falta de estudos integrados dos problemas nacionais. Lembrando que, nessa época, nós só tínhamos 2 ministérios militares, que era Marinha e Exército. A Aeronáutica de 41, veio muito depois. Então, à época, eram ministérios, né? Não tinha, eu vou contar depois a história, mas nós tínhamos o Ministério da Marinha e o Ministério do Exército. E os ministros tinham grande poder à época, e eles se ressentiam da falta de estudo sobre os problemas nacionais. Pode passar. 1928, ministro da Guerra, Pandyaca Lojas, era civil e foi o primeiro e único civil a comandar o ministério, propôs que se criasse uma instituição reunindo militares e civis para estudar os problemas nacionais. Ou seja, ele via a necessidade de um curso de altos estudos para o desenvolvimento potencial da nação. Vejam, ele já tinha essa visão de reunir civis e militares, não só militares, porque os civis iam ser assessores da presidência, iam ser assessores das instituições administrativas. Não, os militares já não ocupavam esse posto. Então, os militares precisavam melhorar, mas precisávamos criar um grupo de civis com alto gabarito para administrar melhor o país. Pandyaca Lojas era engenheiro, geólogo, político brasileiro, deputado federal por Minas, foi ministro da Agricultura, Comércio, Indústria e da Fazenda durante o governo de Venceslau Braz. Pode passar. 1930, Oliveira Viana escreve vários artigos sobre essas mesmas ideias de se criar esse instituto para criar assessores de alto nível para governar o país. Ele foi professor, jurista, historiador, sociólogo brasileiro. Em 1937, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Vejam, quem estava nessa frente, puxando tudo isso, eram os intelectuais da época. Não podemos comparar com a Academia Brasileira de outros, que está até de desgosto. Mas, à época, eram realmente pessoas de altíssimo nível e intelectuais, né, com o maior posto que a intelectualidade poderia ter à época. Próximo. 42, a declaração de guerra ao eixo, surge a Segunda Guerra Mundial, o Brasil é pressionado a entrar na guerra ao lado dos aliados, lembrando que era considerada, naquela época, aliado a França, porque ela tinha uma camaradagem muito grande com o Brasil, e tinha vindo uma missão francesa ao Brasil para entrar em contato com os brasileiros. Então, havia essa camaradagem em relação à França. Próximo. 1946, término da Segunda Guerra Mundial, o que se verifica? Um atraso na doutrina militar. Vejam bem, esse atraso na doutrina militar foi sentido principalmente pelos americanos. Vamos fazer um parênteses aqui. 1946, termina a guerra, os americanos, né, que foram o grande provedor e o grande ícone da Segunda Guerra Mundial, foi graças ao americano que a Segunda Guerra Mundial teve aquele reverteu, senão não teria sido o desfecho que houve. O americano levaram logística bélica, logística humana, e todos os meios possíveis, eles foram o grande provedor da Segunda Guerra Mundial, foi, sem dúvida, né, os americanos. Os americanos, ao voltarem para casa, o que eles descobrem? Que havia esse atraso na doutrina militar. E eles criam, em 1946, o chamado War College, que existe até o dia de hoje. Então, o War College americano foi criado em 1946, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, né? E aqui no Brasil foi criado também, em 1946, o Estado-Maior das Forças Armadas. Como eu disse, nós tínhamos apenas 2 ministérios, Exército e Marinha, e em 1946 é criado o ENFA, o famoso Estado-Maior das Forças Armadas, que passou a vigorar como mais um ministério. E em 1941 é criado também o Ministério da Aeronáutica. Então, nós passamos a ter 4 ministérios, Exército, Marinha, Aeronáutica e o Estado-Maior das Forças Armadas.
Todos esses ministérios com cargos de 4 estrelas, ou seja, o maior posto das forças. Bem, então cria-se o ENFA, o Estado-Maior das Forças Armadas, que era o 4º ministério. Tá, okay? Isso em 1946. E nos Estados Unidos cria-se o War College, o instituto que iria, nos Estados Unidos, reunir civis e militares para estudar uma nova doutrina, uma reformulação de uma nova doutrina. Próximo. Próximo. Por que, então, se criar a ESG? Essa era a grande pergunta. Porque havia uma defasagem de planejamento estratégico no Brasil. Não se trabalhava com planejamento estratégico. E a intelectualidade, inclusive os ministros militares, e agora o novo ENFA, né, com a nova estrutura do ENFA, eles viram que o Brasil, para poder se desenvolver, ele precisava ter planejamento. Um país que nem o Brasil não pode ficar sem planejamento. Não é que hoje tenha planejamento, hoje também não se planeja nada. Mas a intelectualidade via que era necessário um planejamento estratégico para que o Brasil pudesse realmente se desenvolver, né? Então, esse instituto tinha como base o quê? Criar recursos humanos, assessores de alto nível, para municiar esse planejamento estratégico brasileiro. Próximo. Próximo. Bem, 1948, General César Urbino, né, que era o chefe do ENFA, do Estado-Maior das Forças Armadas, tendo conhecimento que tinha sido criado nos Estados Unidos, o War College, ele vai aos Estados Unidos visitar o War College. E ele pede a colaboração dos americanos para estruturar o que viria a ser esse instituto no Brasil. Quer dizer, ele sabia que tinha já esse instituto desde 46 nos Estados Unidos, e ele queria colocar, havia uma pressão para se colocar esse instituto no Brasil, ele queria conhecer como era lá o War College americano, para ver, né, como é que ele era, para ver, de servir de modelo para o nosso aqui. Oficiais das 3 Forças Armadas foram designados para esse processo. César Urbino vai aos Estados Unidos, ele se encontra com o general Eisenhower, esse que está aí nessa foto à esquerda, e o que está à direita era o César Urbino. E eles começam a tratar do assunto desse novo instituto aqui no Brasil. César Urbino, na época, era, né, o comandante-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Pode passar, por favor. Em dezembro de 48, então, um grupo de militares, liderados por Cordeiro de Farias, do qual faziam parte 3 americanos, que vieram ajudar também, eles vão elaborar esse anteprojeto de regulamentação desse instituto aqui no Brasil. Durante esse estudo, surgem novas ideias centradas num documento da, à época, tenente-coronel Sadenberg, que vai a general posteriormente. E esse documento tinha o título de Princípios Fundamentais da Escola Superior de Guerra. Cria-se ali o embrião do que viria a ser esse instituto no Brasil. Próximo. Quem era Oswaldo Cordeiro de Farias, para os senhores terem ideia, era militar, revolucionário e político brasileiro, foi interventor federal no Rio Grande do Sul e governador eleito em Pernambuco, e foi da primeira turma da ESG. Da mesma maneira, Idálio Sadenberg, que era tenente à época, depois foi a general, ele foi presidente da Petrobras, de dezembro de 58 a fevereiro de 61, exerceu o cargo de ministro do ENFA, e de 71 a 72, ele também foi da primeira turma da ESG. Próximo. Então, em decreto de 48, o Estado-Maior-Geral, né, foi incumbido de criar a Escola Superior de Guerra, ou seja, cabe ao ENFA, foi designado ao ENFA, né, já que César Urbino estava fazendo esses contatos, então o ENFA é encarregado de criar esse instituto, que vem a ser chamado de Escola Superior de Guerra. Então, a Escola Superior de Guerra ficou subordinada ao Estado-Maior das Forças Armadas. Em 49, cria-se a comissão presidida por Cordeiro de Farias e tendo como principal executivo, à época, o Idálio Sadenberg, à época tenente, e depois vai a general. Ok? Pode passar. A comissão, essa comissão montada, né, com a supervisão do Estado-Maior das Forças Armadas, apontou as seguintes diretrizes essenciais para se criar esse instituto.
Havia necessidade de um método de planejamento da ação política, vejam bem, método de ação política. Veja a preocupação que já existia à época sobre isso. Uma vez que se adotava, na ocasião, um método, né, cartesiano francês que não tinha nada a ver com as nossas necessidades. Nós tínhamos necessidades diferentes. Os alunos e professores seriam oriundos de todo o setor da sociedade, ou seja, nós não queríamos só exército, nem marinha, nem nada, nós queríamos a sociedade sendo preparada para executar assessoria de alto nível para a governança do país, a nível econômico, psicossocial, militar, ou seja, em todas as áreas. Nós tínhamos que pegar um extrato da sociedade, né, vindo de todos os meios, para fazer esse curso. Então, aluno e professor, oriundo de todos os segmentos da sociedade brasileira. Próximo. Vai passando, por favor. O National War College foi apenas de inspiração, já que existia lá, de 46 para cá, um instituto americano desse tipo, então o modelo poderia ser mais ou menos igual, só que as características teriam que ser brasileiras. Né? Próximo. Aí nós temos a foto, e no dia, a escola completou 76 anos, no dia 20 de agosto de 2025. Isso aí é o Salão Nobre do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Hoje o Catete é um museu, mas o governo, quando estava no Rio de Janeiro, a sede do governo era o Palácio do Catete. Né? E aí foi assinada, então, a lei. Pode passar. A lei 785, de 20 de agosto de 49. E eu chamo a atenção dos senhores para o artigo 5º, e nessa lei dizia assim, que terão ingresso na escola oficiais de comprovada experiência e aptidão pertencentes às Forças Armadas e civis de notável competência e atuação relevante na orientação e execução da política nacional. Então, essas primeiras turmas tinham oficiais generais do último posto, tinham embaixadores, tinham presidentes de estatais, tinham deputados federais, tinham senadores, tinham ministros, ou seja, era uma turma que era para pegar a elite executiva do país, administrativa do país, melhorar as suas qualificações para melhor dirigir o país. Tá ok? Essa era a ideia. Próximo. Onde se instalar a escola? O Exército Brasileiro, lá na Fortaleza de São João, cedeu esse prédio aqui. Esse é o primeiro prédio, que ainda está lá hoje, logicamente a fachada está um pouco diferente, mas aí se instalou a primeira turma da ESG. O auditório onde começou a primeira turma ainda existe, né? Aí era o comando, estava aí, os assessores das forças estavam aí, toda a parte administrativa, então a escola é só esse prédio. Hoje em dia, não, a escola se expandiu bastante. Próximo. Então, em 15 de março de 1950, inicia-se o ano letivo da primeira turma da ESG. A aula inaugural foi preferida pelo general César Obir, no auditório da antiga escola técnica, era o IME, Instituto Militar de Engenharia, e o presidente à época era o general Olímpio Gaspar Dutra. Desde esse ano, até 1999, quando foi instaurado o Ministério da Defesa, extinto o ENFA, era praxe que a aula inaugural dos cursos da ESG fossem proferidas pelo presidente da República e, no seu impedimento, pelo vice-presidente. Isso aconteceu em todas as turmas. Era fácil, porque a escola estava no Rio de Janeiro, o poder estava no Rio de Janeiro. Isso mudou em 1960, quando o poder foi para Brasília. Aí dificultou mais um pouco. Então, até 1999, a escola tinha a aula inaugural feita pelo presidente da República e, no seu impedimento, o vice-presidente. A minha turma, por exemplo, de 96, foi o Marcos Maciel, que era o vice do Fernando Henrique. Mas, olha só, como a escola estava subordinada ao Estado-Maior das Forças Armadas, após a aula inaugural proferida no Rio de Janeiro, a ESG pegou a minha turma chamada Guararapes, de 96, nós fomos a Brasília, nós fomos apresentados ao senhor general de 4 estrelas, Leonel, que era o ministro do ENFA, porque a escola estava subordinada ao ENFA,
E o general Leonel levou a turma ao Palácio no Planalto para ser apresentado ao presidente da República, naquela época, o Fernando Henrique. Porque os diplomas dos cursos CAEP até 1999 saía como assessores da presidência da República. Nós tínhamos o título de assessores da presidência da República. Vejam o status que os cursos tinham e a significância que eles tinham. Então, vejam, senhores, que nessa primeira turma de 1950, pode passar, acho que tem uma foto aí da turma. Essa turma aqui tinha 61 estagiários, metade deles eram oficiais das três forças do último posto e do MRE, além de presidentes de estatais, ministros, deputados, senadores. Era uma turma de altíssimo nível, apenas 61, e o auditório era pequeno. Eu brinco sempre com os estagiários, eu digo, olha, as cadeiras eram de madeira, não eram estofadas, não tinha ar refrigerado, era ar ventilado, mas a turma era de altíssimo nível. Foi a primeira turma da ESC de 1950. Pode passar. Então, o primeiro comandante, diretor de estudos, foi o Marechal Cordeiro de Farias, sucedido depois por Juarez Távora. E desde essa época, o sistema de comando da ESC tem o sistema de revezamento pelas três forças. Ou seja, a cada 2 anos, um comandante da força vem. Agora, no momento, é o general Candianedo, que é do Exército. Antes era Marinha e antes era Aeronáutica. Então, Aeronáutica, Marinha, Exército, a próxima que virá vai ser a Aeronáutica, depois a Marinha. Ou seja, a cada 2 anos, troca. O que aconteceu? Vamos fazer um parênteses aqui. Até 1999, a escola tinha um comando de 4 estrelas. Era subordinada ao ENFA e tinha um comando de 4 estrelas, né? Revezando entre Exército, Marinha e Aeronáutica. Bem, quando chegou em 99, dia 10 de junho de 99, cria-se o Ministério da Defesa. E em 29 de junho, extingue-se o Estado-Maior das Forças Armadas. Os ministérios militares deixam de ser ministérios e passam a ser comandos de força, subordinados ao ministro da Defesa. Então, o Ministério da Defesa vem e abocanha tudo isso. Os comandos, os ministérios militares passam para o chapéu do Ministério da Defesa, extingue-se o ENFA e cria-se, então, o Ministério da Defesa. A escola sofre com isso, que tinha um comando de 4 estrelas, mas como vai ser subordinado ao Ministério, ele deixa de ter o comando de 4 estrelas e passa para o comando de 3 estrelas, né? Subordinado ao Ministério, a uma secretaria dentro do Ministério da Defesa. Isso impactou na escola? Impactou. Teve um impacto político bem grande, mas isso aconteceu. Então, em 99, o Ministério da Defesa vem, termina com os ministérios militares, cria os comandos de força, extingue o ENFA e a escola fica subordinada a uma secretaria dentro do Ministério da Defesa. Próximo. Em 49, Oswaldo Cordeiro de Farias, voltando lá ao início da ESC, ela dizia que nascíamos à sombra do War College americano, mas a escola tinha que tentar, desde o início, atingir os propósitos, né, de sua, mas por estradas diversas. Ou seja, a figura, o modelo seria o War College, mas nós teríamos a nossa própria estrada, os nossos próprios modelos, as nossas próprias singularidades. Tá ok? Próximo. Então, aí vem uma coisa muito interessante. Primeira turma, 1950. 61 alunos de altíssimo nível. Oficiais generais de último posto, brigadeiros, almirantes de esquadra, embaixadores, deputados, senadores. Um grupo, né, ao término desse ano, alguns estagiários se reúnem, né, e conversam entre si, o comando da escola, os professores da escola, os alunos formados, e eles se reúnem e dizem, olha, o que nós aprendemos e conhecemos do Brasil durante esse ano não pode ficar apenas restrito a nós, a um grupo tão pequeno. Nós precisamos difundir esse conhecimento Brasil afora, levar esse conhecimento, porque
O Brasil é muito grande, nós não podemos ficar apenas no Rio de Janeiro, nós temos que ir para o sul, para o norte, para o centro, para o oeste, para todos os lugares, levar esse conhecimento. Sim, mas só que o curso da ERG era um curso restrito, um grupo muito pequeno, um auditório pequeno, e até hoje ainda é um grupo restrito. As nossas turmas têm o quê? 90, 80 e poucos alunos. Né? Então, o que acontece? Em meados de 1950, a turma que cursava a ERG, integrante seu corpo permanente, quer dizer, os professores da época, eles cogitam a criação de uma associação para evitar a dispersão da turma, daqueles elementos da turma, e a perda desse espírito de ideias que a ESC colocou de brasilidade nesses alunos. Embora o comandante da ESC ficasse sensibilizado com a proposta que foi levada a ele, ela não deu muitos frutos na época. Depois de várias propostas, a ideia solidificou-se em 51. Quer dizer, 50 começou o embrião, mas em 51, com o apoio de integrantes do corpo permanente da ESG e de alguns diplomados da turma de 50, surge, então, essa ideia. Surge o cenário nacional, a Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra. Surge a ideia, quer dizer, a ideia da ADESG, ela surge dessa necessidade de se expandir esse conhecimento adquirido lá na ESG, né? E os próprios alunos da primeira turma, junto com a segunda turma, e com os professores e o próprio comando da ESG, levam essa ideia à frente. Próximo. Então, em junho de 1950, o estagiário da primeira turma, chamado Heitor Bonifácio Calmonte Segura Lima, é esse aqui do lado esquerdo, o Heitor, né? Aquele meio calmo, lança a ideia de uma associação de diplomados, que seria a união do diplomado da Escola Superior de Guerra. Quem apoia o Heitor é o Benjamin Sodré, que era assistente da Marinha e diretor do curso superior de guerra, à época, que a época chamava curso superior de guerra, e o general de divisão Cordeiro de Farias, que era o comandante da ERG. Então, o Heitor, ele pega os dois, o Benjamin Sodré e o Cordeiro de Farias, e os três, então, lançam a Associação de Diplomatas. Quer dizer, essa associação de diplomatas, cursos que os senhores estão fazendo, nasce dentro da ESG, com os alunos que fizeram a primeira e a segunda turma com apoio do comando da escola. Tá ok? Próximo. Então, no dia 7 de dezembro de 51, realiza-se no Auditório General César Albino, na ESG, a fundação, agora vai fazer aniversário em 7 de dezembro, a criação, a ESG comemora aniversário em 7 de dezembro, foi criada a associação. Ela comemorou em 24, esse ano ele está comemorando 74 anos. Em 1962, realizou-se, veja bem, criou-se a associação, mas isso não quer dizer que ela saiu, se expandiu do Brasil fora, não. A ideia surgiu, aí como é que nós vamos fazer isso para levar para o Brasil inteiro? Tinha que levar isso para todos os estados brasileiros, para difundir essas ideias. Então, a coisa começou meio devagar, até que em 62 foi realizado um ciclo de estudos da ADESG em âmbito estadual na cidade de São Paulo. São Paulo foi o embrião dela. E marcou-se aí o início de uma longa série de ciclos de estudos sobre segurança nacional, segurança e desenvolvimento e de política e estratégia. Isso é tão embrião mesmo, de onde surgiu, foi em 1962, lá em São Paulo. Próximo. 1973, começa as primeiras representantes femininas. Por que não começou em 50? Os senhores viram, o auditório da escola, aquele prédio cedido à ESG, era um prédio pequeno, né? O auditório era pequeno, não tinha banheiros para senhoras, não tinha vestiário para senhoras. Então, digamos assim, digamos assim, os locais que poderiam servir para senhoras não existiam. Então, não dava para colocar a senhora naquela turma, porque não tinha condições, não tinha vestiário, não tinha banheiro para a senhora. Era uma escola do Exército Brasileiro, então não tinha nada disso. Isso veio acontecer depois, quando a escola criou, né, construiu esse prédio, que hoje é o prédio de ensino, né, vocês entram assim na Fortaleza, do lado direito, tem um prédio, que a gente é o prédio onde estão as salas, o auditório principal, a biblioteca. Depois que foi criado esse prédio, aí sim, construiu-se
instalações femininas, vestiário, banheiros, tudo aquilo necessário para receber as senhoras. Em 1973, então, as primeiras representantes femininas fazem parte do corpo de discentes. Agosto de 85, o decreto atualiza o conteúdo, passou de ser curso superior de guerra para curso de alto estudo de política e estratégia, que é o que vigora até os dias de hoje. É o CAEP, ainda é o nosso curso principal na ESG. Tá, ok, próximo. E aí, a criação da ADESG? Anos 60, a clivagem ideológica da sociedade pelo estímulo ao conflito social, a inflação, estagnação, é o caos. Os anos 60 foram um caos no Brasil, né? Vocês não viveram, vocês são jovens, mas eu vivi os anos 60. A estagnação econômica, estabilidade política, renúncia de presidente, crise institucional, ingovernabilidade e a queda do sistema político decorrente da Constituição de 46. Ou seja, a sociedade vivia a tensão e desejava encontrar uma saída para o caos que se aproximava. Isso foram os anos 60, depois veio 64, intervenção militar, e aquela história que hoje não se conta, né? Não foi uma intervenção, porque o Congresso não foi destituído. O Congresso pediu a intervenção porque o caos político no Brasil era desastroso, né? Para quem viveu aquela época, eu vivia, era um horror. Então, isso aconteceu nos anos 60. Pode, por favor. Os dirigentes da ADESG, então, iniciam o projeto, tantas vezes acalentado. O projeto que daria outra dimensão à associação no meio da sociedade brasileira. E cria-se, então, o ciclo de estudos de política e estratégia, que era o CEP. Tinha por ideia difundir as ideias da ESG, os ensinamentos da ESG, num período menor, ou seja, que atendesse as pessoas, porque os nossos cursos da ESG são tempo integral, de 8 da manhã às 4 da tarde, durante 9 meses. Se a gente queria difundir esse conhecimento, teríamos que fazer uma nova maneira de levar isso. Então, seria o tempo menor e não poderia afastar as pessoas dos seus afazeres, teria que ser, de repente, à noite, né? De maneira que não tirasse as pessoas do trabalho diário para fazer o curso. A capacidade da ESG era difundir a sua visão para o Brasil e era extremamente limitada diante do elevado efetivo populacional brasileiro. Ou seja, como fazer isso numa população que estava crescendo tanto? Então, teria que se criar, né, uma massa crítica no seio da população, de forma a dar ao processo político brasileiro racionalidade, justamente o que mais fazia falta na ocasião. Ou seja, levar esses ensinamentos, esse conhecimento do país para o maior número possível de brasileiros, de norte a sul, de leste a oeste, chegar até o Acre, que nós hoje temos mais de 100 representações no Brasil. Nós temos 30 e tantas delegacias, cada capital tem uma delegacia, né? Vocês estão aí em Curitiba, delegacia Curitiba, mas tem Londrina, tem Cascavel, né? Tem Maringá, ou seja, às vezes o Estado tem uma delegacia e várias representações, né? Londrina, já dei palestra em Londrina, já dei palestra em Cascavel, em Foz do Iguaçu, e por aí fora. Então, era difundir esse conhecimento para o maior número possível de pessoas, mesmo de jeito Manaus, Rio Branco, Boa Vista, Roraima, né? Ceará, Fortaleza, e Maranhão, ou seja, todos os estados nordestinos têm representações, tá ok? Próximo. Bem, os CEPs, então, iniciam-se de forma tímida, como eu falei, em 62 em São Paulo, e, através dos membros do corpo permanente, né, incorporou seu projeto no sentido da missão para transmitir sua doutrina, ou seja, essa fase inicial, que a gente chama de doutrina, era feita por professores da ESG. Então, você tinha, eu, por exemplo, conheço o Brasil inteiro, já viajei em todas essas ADESG, né? Já estive no Acre, em Roraima, em Manaus, em todas as capitais. Eu conheço o Brasil inteiro porque eu já fiz ADESG em todos os Brasil. Antigamente, na época das vacas mais gordinhas em termos de finanças, a escola mandava seus professores para começar o início dos cursos.
A gente ia, né? Fazíamos viagem de 15 dias, ficávamos 15 dias fazendo palestras Brasil afora. Então, a escola tinha interesse em divulgar a sua doutrina através do Brasil. Em 68, em média, tinha cerca de 300 e poucos diplomados no CEP por ano. Em número, ocorre 69, passamos para 1.254 diplomados. No ano seguinte, 13 estados já passavam a ter a DESC, e tínhamos 2.580. Perdeu a conexão? Perdão, professora, tinha perdido a conexão aqui, já estou de volta. Ah, tá. Ok, voltamos. Volta uma, por favor. É isso? Então, olha só. Nesses 76 anos da ESG, nós já temos mais de 10 mil esguianos, mas, em compensação, a DESG já formou mais de 100 mil esguianos. Olha a proporção de uma coisa para outra. A importância que a DESG tem em divulgar esses conhecimentos da ESG do Brasil afora. São 100 mil, mais de 100 mil, né, contra mais de 10 mil. Por quê? A ESG forma uma turma por ano. A DESG tem 20, 30 turmas, já chega a ter mais de 30 turmas no Brasil afora por ano. Ok? Próximo, por favor. Então, como eu disse, criação do MD em 99, a ESG deixa, como eu já disse para o senhor, deixa de pertencer ao ENFA e passa a pertencer à SPAI, que era uma secretaria lá do Ministério da Defesa, e depois cai mais uma secretaria. Mas acontece uma coisa muito interessante. Em 2005, né? Em 2003, assume o presidente Lula e é vice-presidente do Lula o José de Alencar. Né? O José de Alencar era um adesguiano de Belo Horizonte e ele assume o vice do Lula. O José de Alencar, nesse período, ele assume interinamente o Ministério da Defesa. O José de Alencar, como vice-presidente, mas assume interinamente o Ministério da Defesa. E o que acontece? Em 2004, uma comissão formada para esguianos e adesguianos vai a José de Alencar e leva o problema da escola. A escola era 3 estrelas, subordinada a uma secretaria, da secretaria, eu estava lá enfiado num buraco. José de Alencar, ele diz, não, de jeito nenhum. Ele, então, passa a escola novamente para o comando de 4 estrelas. E o primeiro comandante de 4 estrelas, nessa época, em 2005, vai ser o general de exército Barros Moreira. Então, a partir de 2005, né, sob a supervisão de José de Alencar, que era ministro da Defesa interino, passa novamente ao comando de 4 estrelas. Isso vigora até 2023, quando se cria no Ministério da Defesa uma Secretaria de Educação, e essa Secretaria de Educação era para, digamos assim, coordenar todas as escolas militares. Mas o Exército não quis, a Marinha não quis, a Aeronáutica não quis. Ficaram apenas 2 escolas. A escola, que era o Campus Brasília, que foi criado pela ESG, o Campus Brasília. Então, nós tínhamos a ESG Brasília e a ESG Rio. E a ESG Brasília era para atender o mercado, né, digamos assim, de Brasília, que não tinham condições de vir para o Rio. Porque, vejam, senhores, um funcionário do primeiro escalão do governo não vai largar o seu um DAS 4, um DAS 3, para ficar 9 meses. Ele teria que se descompatibilizar. Ninguém vai perder o cargo. Né? Um senador ou um ministro não vão vir se descompatibilizar do cargo para vir ao Rio. Então, surgiu a ideia de levar a escola para Brasília e montaram um curso diferenciado, que é o que a ESD hoje, a Escola Superior de Defesa, hoje em Brasília, faz. E não é um curso de tempo integral, é um curso de 2, 3 vezes por semana, de manhã, de 9 a 1, que o funcionário público, né,
que é o nosso mercado maior, não precisa descompatibilizar do trabalho, ele vai, faz o curso, depois vai para o trabalho. E, então, ficou o quê? Só duas escolas, a ES e a ESG. Ora, mas como quem assume essa secretaria oficial general 4 estrelas, a escola não poderia ter um comando 4 estrelas. 4 estrelas no comando 4 estrelas. Aí, novamente, a escola passou ao comando de 3 estrelas, que é o que tem hoje. Hoje é um general do Exército, 3 estrelas, e passou para a Marinha 3 estrelas, depois passou ao Exército. Então, a escola voltou novamente para o comando 3 estrelas. Há diferença? Há, né? Mas é o que vi agora no dia de hoje. Próximo. Próximo, por favor. 2011, como eu falei, né? O marco histórico, o campo, a escola, a escola cria o campus de Brasília, né? Para atender a esse nicho de estagiários. 2019, entra o governo anterior. Existiam instalações lá no Jardim Botânico, né, no Zoológico em Brasília, que é um lugar lindíssimo, e eram instalações que tinham sido abandonadas. O setor, eu acho que é INAP, né, um negócio assim, não estava mais, tinha sido extinto, e o governo do presidente Bolsonaro, então, destina essas instalações para a Escola Superior de Defesa. Hoje, a Escola Superior de Defesa está nessas instalações. É um lugar lindíssimo, muito bonito, e ali, então, hoje em dia, depois que surgiu essa secretaria, se separaram as escolas. Então, nós temos a Escola Superior de Defesa em Brasília e a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. Não é mais Campo Rio, Campo Brasília, não. É a Escola Superior de Guerra Rio e a Escola Superior de Defesa Brasília. Tá ok? Próximo. Então, qual seria a motivação para a criação da ESG? Primeiro, desenvolver o pensamento estratégico, estimular a mentalidade de planejamento governamental, aproximar o segmento civil e militar, né, minimizar dissenso entre as Forças Armadas do Estado-Maior combinado, entrosar os ministérios de relações exteriores com os ministérios militares, que havia um ruído, sensibilizar elites. O que a gente chama de sensibilizar elites? Os grupos representativos da sociedade, né? Para as grandes questões nacionais, e criar-se, então, esse Instituto de Altos Estudos em nível nacional. Próximo. A missão da ESG hoje, desenvolver atividades acadêmicas nos campos da produção e disseminação de conhecimento, preparar civis e militares para o desempenho de funções, vejam bem, para as funções de direção e assessoramento nos níveis político e estratégico, relacionados à defesa e às interações deste campo com aspectos atinentes à segurança e desenvolvimento nacionais. Antes de 99, nós trabalhávamos com o binômio segurança e defesa. Não, segurança e desenvolvimento. Em 99, surge o Ministério da Defesa, entra mais o fator segurança, desenvolvimento e defesa. A gente agora trabalha com o tripé com esses 3 assuntos. Nossa visão, reconhecida como centro de excelência, a escola é, né? Internacionalmente ela é. Nós temos convênio com outras escolas, a ESG visita o War College visita a ESG, nós já visitamos escolas espanholas, portuguesas, chinesas, alemãs, escolas dos nossos vizinhos aqui na América Latina, todas as escolas fazem uma visita posterior todos os anos, que visita as escolas irmãs. Então, nós temos grande participação nessa visão, tá ok? Próximo. Bem, por curiosidade, senhores, já que a gente está falando de história e precisamos tirar uma dúvida, sempre diz o seguinte: o movimento de 64 nasceu na ESG. Não, o movimento de 64 não nasceu na ESG. Os 5 presidentes que atuaram no movimento de 64 e depois tiveram, né, participação nele, foram alunos da ESG. O Ernesto Geisel foi da turma de 53. Ranieri Mazzilli, que era civil, era presidente do Congresso e assumiu a presidência quando o Jânio se afastava,
e foi da turma 53. Castelo Branco foi o primeiro presidente da época militar, foi da turma de 56. Tancredo Neves, que não chegou a assumir, mas ele era formado também pelo CAEP 57. E o Figueiredo foi o último presidente, ele não tinha o CAEP, mas tinha o curso de inteligência também, que a escola tinha um curso de inteligência, que era o CEPE, de 1960. Então, eram pessoas altamente qualificadas para dirigir o país. Porque a ESG tem essa missão e as ADES têm que qualificar assessores de alto nível para exercer seus cargos. Ou seja, quando voltassem às suas atividades, terem maior qualificação para assessorar, né, no seu desempenho. Esses homens foram, então... Agora, eu pergunto aos senhores, se eu sou um presidente Castelo Branco, vou assumir a presidência da República, um país quebrado, jogado no lixo, a política jogada no lixo, o caos total. Eu preciso de ter uma equipe de primeira linha para me assessorar, eu vou pegar quem? O Zé Manuel da esquina? Não. Eu vou buscar pessoas que eu sei que têm autoconhecimento do país para me assessorar. E foi assim que todos eles fizeram. Eles pegavam pessoas dos cursos da ESG, que já tinham os cursos da ESG, que tinham um grande conhecimento do país para fazer parte do governo. Mas isso não quer dizer que a ideia do movimento 64 saiu da Escola Superior de Guerra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quem não conhece a história, fala, né, erra no seu entendimento. Próximo. Os primeiros comandantes da Escola Superior de Guerra, Marechal Cordeiro de Farias, Juarez Távora e Neto de Araújo, né? Sempre assim, Marinha, Exército, Aeronáutica, os 3 comandantes dessas forças se revezavam. Próximo. Bem, visto isso, nós agora podemos, então, entrar na nossa doutrina. Eu já dei para vocês uma ideia do que é a DESG. A DESG é um braço da ESG. A DESG surgiu da ESG. Hoje digamos assim, a direção da DESG Nacional voltou para a ESG, está dentro da ESG, né? A DESG Nacional está, né? A diretoria nacional da DESG está dentro da ESG novamente, porque a DESG é um braço, né, da ESG, e a ESG tem o maior carinho pelas ADESG, por quê? As ADESG divulgam os ensinamentos, né, e a doutrina da ESG. E aí temos que nós vamos começar com a nossa doutrina, que a gente chama Fundamentos Axiológicos. Tá, ok? Pode passar, por favor. Bem, aqueles intelectuais que fizeram pressão e quiseram montar esse instituto de altos estudos, que eles achavam que o Brasil precisava, que a ignorância à época ainda era grande, né? Hoje também não melhorou em nada, né? Porque os nossos políticos não são essas maravilhas. Mas nós precisávamos treinar recursos humanos para melhor gerenciar o país. O país, para se desenvolver, já que esses intelectuais viam futuro, viam cenários que o Brasil poderia se tornar um grande país, né, eles tinham que montar todo esse curso. Como é que foi montado o curso? Como na biblioteca, pegar a doutrina? Não existia nada. Então, tudo que surgiu do conhecimento e da realidade brasileira, ou seja, conhecimento daqueles intelectuais e da realidade brasileira à época. E, com isso, se criaram esse trio, que eram os valores, os princípios e as características do Brasil. Ok? É isso que nós vamos ver agora. Próximo. Só para recordar, quando a gente fala axiologia, né, é tudo que se atina a caráter de um valor, constitui uma axiologia, valores predominantes de uma determinada sociedade. E doutrina, aqui não é doutrinação é uma coisa, aqui a doutrina é fixação de princípios e normas, tá? Então, a doutrina da ESG é a fixação de princípios e normas de conhecimentos que ela ensina. A gente pode dizer que é um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidos, ensinados para os senhores, para os nossos estagiários. Os senhores não são alunos, os senhores são estagiários. Tá? Qual é a diferença? O aluno é aquele que você vai ensinar, né? O aluno de matemática, de física, de química, os senhores não. Nós não estamos ensinando nada para o senhor, nós estamos transmitindo informações, porque os senhores já são pessoas de alto nível,
já têm mestrado, doutorado, graduação, são profissionais já estabelecidos, né, que trabalham em empresa, presidente de empresas, empresários. Então, a gente não ensina nada para os jovens, a gente transmite o conhecimento, dialoga, tem um diálogo, debate, troca informações e passa muita coisa para os senhores refletirem, tá ok? Então, os senhores são estagiários. Muito bem, próximo. Vamos ver, então, os valores, princípios e as características, tá ok? Próximo. Uma doutrina se caracteriza por um corpo coerente, a gente diz corpo coerente de princípios, conceitos, normas e processos, que são inspirados em valores. Esses valores pressupostos na nossa doutrina, sem os quais ela não poderia ser pensada, utilizada, é o que a gente chama de fundamentos axiológicos, tá? Pode passar. Eu vou seguir, quando a gente fala de valores, né, eu vou me referir aqui, referencial da cultura ocidental, qual é a nossa cultura ocidental e cristã, eu vou dizer, vamos falar porque a preeminência da pessoa, o homem, para a nossa doutrina, é o ser mais importante, humanismo, teísta cristão, liberdade, igualdade, fraternidade, justiça social e bem comum. Esses foram os valores colocados lá na nossa doutrina. Vamos lá, falar cada um deles. Quando a gente fala de referencial da cultura ocidental cristã, são os valores que associam às ideias, né? É indispensável levar em consideração os traços, né, prevalentes da nossa sociedade, a qual se destina. Nós fomos colonizados pelos portugueses, né, a religião foi a cristã, ou seja, as nossas origens. Mas os índios já estavam aqui, sim, mas a gente vem, né, fomos, digamos assim, descobertos e colonizados pelos portugueses. Próximo. É crucial, portanto, identificar a vertente cultural em que ela se insere, nessa sociedade se insere. Nessa vertente, quais são as concepções dominantes quanto às suas características, qual é o papel e o destino dos seres humanos que integram o quê? Essa sociedade, a nossa cultura, o nosso povo, ok? Vamos lá. Em que vertente está? Nós estamos na vertente latina, da cultura ocidental, de marcada influência cristã, não disse, né? Essa influência aliada a outras, igualmente transcendentes, a realidade do homem não se esgota simplesmente em sua expressão biológica, nossa cultura reconhece a presença da imanente, da divindade no ser humano, que nós fomos colonizados pelos jesuítas, pelos portugueses, que traziam a religião cristã, traziam essa cultura, e é assim que a gente projeta o seu destino em termos de infinito, eternidade. Próximo. Nós estamos, como eu disse, em que vertente está situada a sociedade brasileira, né? A gente não desconhece nessa sociedade a capacidade de construir ao homem seu próprio destino. O homem é dotado de consciência e vontade, o homem tem sempre a possibilidade moral de decidir. Vejam tudo, a nossa doutrina, a prioridade é o ser humano, superando seus condicionamentos em busca da realização de um projeto de vida. Quando eu falo homem aqui, por favor, eu já fui criticado, eu estou falando do ser humano, tá? Próximo. Quando a gente fala da preeminência da pessoa, é na medida em que é dela e por ela exclusivamente que se pode e deve realizar os valores supremos. O homem se alça acima do Estado, uma vez que seus filhos são superiores ao Estado. Espera aí, vamos dar uma parada aqui para a gente ver isso. O homem se alça acima do Estado, já fui questionada várias vezes sobre isso, então eu paro para a gente explicar. Eu pergunto, o que é o Estado? O Estado é uma macroinstituição, nós vamos falar nele amanhã, é uma macroinstituição que administra a nação. Nós temos a nação, a base física, a população, nós temos a nação brasileira. Ora, vejam bem, nós somos 220 milhões de pessoas, nós podemos nos autogerenciar, dirigir, né? 220 milhões de pessoas, e é um horror. O que é que nós temos? Nós temos uma macroinstituição chamada Estado, que administra a nação. Eu vou dar um exemplo simples. É como se nós tivéssemos uma empresa. Tem os acionistas têm o poder, têm o dinheiro, e eles querem construir alguma coisa, mas todos eles não podem fazer a mesma coisa. Então, eles criam uma empresa.
Essa empresa é construída com toda uma estrutura, tem o presidente da empresa, tem os diretores, tem os assessores, os empregados, tem toda uma estrutura piramidal que monta essa empresa. A mesma coisa é o Estado. O Estado é uma empresa em que os acionistas somos nós, o povo brasileiro. Então, esses acionistas votam no presidente, que tem um cargo eleito, então ele é empregado. Os senadores, os deputados, os ministros, todo aquele que ganha salário para exercer uma função é empregado do Estado brasileiro, dessa macro-instituição. Mas quem são os acionistas? Somos nós. Nós somos os acionistas, porque quem gera o poder e gera os recursos somos nós. Nós, digamos assim, geramos os recursos, entregamos para o Estado para administrar e devolver esses recursos em forma de desenvolvimento. Vou falar disso depois. Então, o homem está acima do Estado? Sim, porque nós somos os acionistas. O Estado é aquela empresa que tem nos seus funcionários, nossos funcionários pagos com o nosso dinheiro, mas que tem uma visão distorcida aqui no Brasil. E quando eles vão para o Estado, eles acham que são os deuses supremos. Não são nossos empregados. Que nós, os acionistas, somos os eleitores, nós é que mandamos. Então, o homem não se alça acima do Estado. O Estado não se alça acima do homem. O homem, sim, se alça acima do Estado. Né? Uma vez que seus fins do homem são superiores ao Estado. E cabe ao Estado proporcionar a esse homem as condições de sua autorrealização. Ou seja, nós, como acionistas, geramos os recursos, entregamos ao Estado, o Estado administra e devolve como saúde, educação, trabalho, lazer, meio ambiente, ou seja, como recursos para a autorrealização desse homem. Essa é a função do Estado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso amanhã. Próximo. A liberdade do indivíduo constitui em nossa cultura um valor prioritário. Nós não abrimos mão da nossa liberdade. É bom a gente ficar bem ciente disso. Nós temos um valor muito grande pela liberdade. Próximo. Quando a gente fala do humanismo deísta cristão, é a aceitação, né, de nossa cultura pela assimilação dos valores. Não adianta. No Brasil é o país que tem maior quantidade de, digamos assim, de religiões. Né? A assimilação dos valores, mesmo quando nos comum do mesmo dogma, deve ser aceito. Né? A gente tem que revelar na crença isso, ou seja, isso se revela na superioridade do indivíduo sobre o grupo, principalmente na liberdade, na igualdade e na fraternidade entre os homens, tá ok? Vamos lá. Próximo. A liberdade é a liberdade intrínseca a todos os seres, né, integrantes, a liberdade de poder tomar diversas formas, a liberdade de expressão, de pensamento, liberdade de criação, de escolha, de associação, né, e tantas outras que a gente hoje discute muito, se não estamos tirando essa liberdade. Vejam bem, os princípios lá da ética, a gente já prezava pela liberdade do ser humano, e nós hoje não podemos abrir mão disso, não. Liberdade de expressão, de ir e vir, né, de pensar. Será que nós não estamos olhando um pouco sobre isso? Fácil. A igualdade, né, quando nós nascemos todos iguais, né, o ser humano não nasce diferente. Todos nascemos iguais perante a lei, principalmente a nossa Constituição, todos nascem iguais perante a lei, né? E devemos compartilhar um patrimônio moral e espiritual também. A fraternidade é a que norteia a vida social, né? O brasileiro é considerado um pouco fraterno, né? Em que você impõe aos homens de viver de fraternidade, de servir em nossa cultura como um parâmetro norteador da vida social. Mas será que nós estamos esquecendo isso? Estamos esquecendo a fraternidade? Estamos esquecendo a igualdade? Estamos esquecendo a liberdade? E o homem, enquanto pessoa, ele tem consciência, tem vontade e capacidade de decidir. Mas será que nós não estamos tirando, nós vamos poder discutir isso durante essa semana, nós estamos tirando a esse homem
a maneira de pensar desse jeito, não estamos doutrinando a cabeça das pessoas, tirando a ele o direito de pensar. Vamos, né, discutir um pouquinho sobre isso. Próximo. Bem comum. O bem comum é dito como sendo uma ideia da ESG, mas não é bem da ESG, né? Então, os valores preeminentes da pessoa, da liberdade, da igualdade, né, entre os homens, da fraternidade, foram inspirados no consenso de bem comum, que é uma visão tomista, que conduz ao seguinte entendimento. Vamos lá. Esse homem, pode passar tudo, esse homem aqui, esse Frei, né, pode passar, por favor, é São Tomás de Aquino. Ele era teólogo, filósofo, padre dominicano, né, italiano, do século XIII, nasceu em 25, na Itália, e faleceu em 74, e foi ele o fundador da Escola Tomista de Filosofia. São Tomás de Aquino tinha esses dizeres que hoje era como se fosse escrito para hoje. Ele dizia o seguinte: bem comum é o ideal de convivência que, transcendendo a busca do bem-estar, permite construir uma sociedade em que todos tenham condições de plena realização de suas potencialidades como pessoas e conscientização e prática de valores, olha só, éticos, morais, espirituais. Na nossa sociedade hoje, valores éticos, valores morais e espirituais estão querendo acabar com a religião. Falar em ética e moral hoje em dia é falar palavrão. Você pega um jovem hoje e diz, quais são os valores morais, o que é ética, não sabem, não querem nem saber. Foi eliminado da nossa juventude, e nós vamos poder discutir um pouco mais. Mas São Tomás já dizia que os valores éticos, morais e espirituais são fundamentais na construção do ser humano. Próximo. Então, ganha relevo, né, a busca do bem comum, fortalecimento da vontade nacional. O que é a vontade nacional? Nós temos vontade nacional? O brasileiro sabe o que é vontade nacional? Sabe valorizar o país que tem? Senhores, nós temos que pensar muito no nosso país. É preciso, todos compreendam a necessidade de participar na promoção do bem comum. Isso não é só dever do governo, não. Porque o governo, quem está lá no governo, saiu da sociedade. Está lá por 4 anos, daqui a pouco renova tudo, né? Exercitar o direito de usufruir dos resultados conquistados de forma progressiva, segura e justa, e em prazo determinado, isso é uma necessidade do bem comum. E nós temos que repensar tudo isso. Próximo. Falar em justiça social, né? Reduzir as desigualdades. Na sociedade democrática, vem se registrando a grande preocupação com as necessidades de serem reduzidas as desigualdades sociais extremas ou injustificadas. Eu hoje mesmo estava assistindo lá na escola uma palestra sobre Roraima, né? Sobre os migrantes que estão vindo da Venezuela para o Brasil. É uma coisa interessante. E nós estávamos falando sobre desigualdades no Brasil. Está criando problemas seríssimos. Roraima é mais violência, tem que dar assistência médica. Os migrantes que vêm para o Brasil, eles recebem auxílio do governo, recebem carteira, são alocados, têm saúde, as crianças têm escola. Mas aí foi colocada a seguinte pergunta: e num estado que nem o Acre, talvez você não conheça, o Acre, lá, né, no ensino, metade da população do Acre, que tem 850 mil pessoas, em torno de 200 mil pessoas vivem em pobreza extrema. Sabiam os senhores disso? Metade da população vive na pobreza, mas cerca de 200 mil pessoas vivem em pobreza extrema. E aí o pessoal no Acre, o governador do Acre, diz assim, poxa, a gente está dando a colhida para os venezuelanos, dá emprego, da carteira assinada, da saúde, da educação, da alimentação, e a população do Acre, que vive em pobreza extrema, que o governo esquece que existe. Como é que ficam essas desigualdades?
Como é que fica esses extremos sociais que ainda temos no país? Que temos extremos sociais muito grandes. No país, no século XXI, ainda as desigualdades sociais são berrantes. É porque a gente está aqui, né, no litoral, às vezes não tem muita consciência. Os senhores estão num estado ótimo, né? Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo. Mas a gente passar da Bahia para cima, meus amigos, a coisa fica complicada. Não é bem assim, né? Então, essas desigualdades sociais ainda existem, né? E são, digamos assim, problemáticas e são ignoradas. Então, não sou contra você receber o povo venezuelano e dar assistência, mas nós temos bolsões de miséria extrema no país que são ignorados. E como é que fica? Né? Nós temos dois pesos, duas medidas? Não pode ser assim. Né? A gente tem que ajudar, mas também tem que pensar nos nossos, que vivem, né, com problemas seríssimos de desigualdades sociais, que em pleno século XXI já não era para mais ter. Um país que não tem problema de comida, não tem problema de água, não tem problema de luz, não tem problema de nada. No Brasil, no Brasil não se passa fome, mas nós ainda temos lugares em que existe fome, miséria extrema, principalmente lá no norte, na região oeste, né, da região norte. Nós temos problemas muito sérios no interior do Nordeste também, na Paraíba, no Piauí, Maranhão, nós temos problemas seríssimos, tá? Próximo. A justiça social, a igualdade de oportunidades, né? Igualdade com base no que seja a realização diferenciada, a competição justa, a preserva o espaço da liberdade, né? Liberdade, justiça social, então, é quando você dá igualdade de oportunidade para todos. Mas aí nós vamos discutir ainda isso. No Brasil, igualdade para todos, se pensa em igualdade, começa pela educação, né? Que a gente não tem igualdade para todos. O governo, né, não dá igualdade para todos. A educação tinha que ser prioritária e não temos igualdade para todos. Né? Não é tarefa exclusiva do governo, mas um compromisso de todos nós, em que nós, enquanto nós não colocarmos a boca no trombone, como se diz, desculpa a expressão, nós não começarmos a exigir os nossos direitos, né, isso não vai mudar. As organizações, os grupos, categorias, nós temos que correr atrás do bem comum. Mas a gente não pode falar assim, isso não é problema meu, do governo. Mas o governo é onde a gente coloca os nossos representantes para atender às nossas necessidades. Há uma distorção, e nós vamos falar isso um pouco mais quando eu der a palestra sobre política, uma distorção nessas ideias, né? Vamos lá, continua. Próximo. Princípios. Fins a atingir e meios a empregar. Os fins a atingir é onde eu quero chegar. E os meios a empregar é quais são os recursos que eu tenho para chegar lá. Isso são duas palestras que nós vamos ver amanhã. Fins a atingir, os objetivos, e o meios a empregar, que vai ser o poder nacional. Próximo. Então, como eu falei, fins a atingir vão ser os objetivos nacionais, que será a palestra de amanhã, e os meios a empregar é o poder nacional, que também vai ser palestra de amanhã. Pode passar. Fidelidade da democracia, em princípios. Nós somos fiéis à democracia? Somos. Nós escolhemos ser um país democrático, se houve um plebiscito, e nós escolhemos ser um país democrata. Né? Mas isso precisa de raiz, precisa de base. Né? Eles foram estabelecidos com um conceito, né? Homogeneizar os conhecimentos, possibilitar a melhor compreensão dos estudos posteriores. A democracia é o Estado que nós queremos, né, viver no momento. Um país democrata. Nós somos fiéis a essa democracia. Eu não sei, hoje em dia, com a população brasileira, do jeito que está, né, totalmente desvirtuada, com pensamentos de esquerda, se nós queremos realmente, se essa democracia hoje está sendo atingida. Mas, na doutrina, Próximo. Preponderância do interesse nacional sobre qualquer outro interesse. É isso que tem que vigorar? É isso. E será atingido quando o governo, elites e povo estiverem conscientizados que os interesses da nação, presta atenção, os interesses da nação estão acima dos interesses individuais e grupais.
É isso que esses nossos governantes, deputados, senadores, vereadores, administradores, toda essa corja da política brasileira que administra o país, tem que entender isso. Os interesses da nação estão acima dos interesses individuais, o que não é considerado. A satisfação dos interesses nacionais traz como consequência a sensação de bem-estar geral para nós, né? Porque ele atende os interesses individuais e grupais, seja pela renúncia consentida a eles em benefício do bem maior. Ou seja, quando você elege um deputado, um senador, elege para que ele exerça um cargo durante o período para trazer benefícios para nós, eleitores, para a população. Mas não é essa a mentalidade hoje em relação à política. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Próximo. Valorização do homem. O homem é a origem, o meio e o fim de todo o desenvolvimento. Ele busca realizar todas as suas potencialidades no plano físico, cultural, moral e espiritual. Isso é que o homem busca, né? Buscar. Quer dizer, você tem que dar ao homem, quer dizer, a esse ser humano, né, meios para ele desenvolver as suas potencialidades em todos os planos. Intelectual, moral, cultural, espiritual. Tudo você tem que proporcionar essas condições. Ninguém nasce pronto. O ser humano ele é cultivado, é como se fosse uma planta. Né? O embriãozinho vai brotando, ele tem que ser aperfeiçoado. Tá? Vamos lá. Os conceitos fundamentais, então, essas ações mencionadas todas, para a gente poder entender melhor isso, a escola dividiu isso num pacote de 4 assuntos. Que são que a gente são os conceitos chamados conceitos fundamentais da ESG, que são as próximas palestras que eu vou dar a partir de amanhã, que são fins a atingir, como eu já falei, os objetivos nacionais, meio a empregar, que é o poder, os recursos para atingir os objetivos, mas para eu poder usar os recursos, eu preciso de diretrizes, ou seja, eu preciso de leis. Essas diretrizes são dadas pela política, mas a política é estática. Então, a política dá a diretriz para que eu possa usar os recursos para atingir os objetivos. Mas, para eu usar o poder para atingir os objetivos, eu preciso de planejamento. Quem faz o planejamento é a estratégia. Então, a estratégia pega a diretriz da política, planeja, usando os recursos do poder nacional para atingir os objetivos. Tá? Então, a estratégia planeja, a diretriz dada pela política, com os recursos do poder para atingir os objetivos. E nós vamos falar nesses 4 assuntos durante essa minha apresentação amanhã e depois, tá ok? Vamos lá, próximo. Então, os conceitos fundamentais não têm caráter dogmático, né? Ele vem evoluindo em sintonia com as conquistas e com os conhecimentos humanos e com a estatura política estratégica da nação. O que quer dizer isso? A nossa doutrina não é estática, ela é dinâmica, vem sendo aperfeiçoada. A doutrina que eu estudei em 96 já teve mudanças para 2025, porque ela tem que ser atualizada de acordo com a conjuntura, com a mudança. Hoje em dia, no início do século XX, não se pensava em mundo globalizado, hoje o mundo é globalizado, não tínhamos as comunicações que interagissem tanto, era uma coisa mais confinada. Então, os assuntos vieram evoluindo, a doutrina tem que evoluir junto. Então, a nossa doutrina vai evoluindo também, com a conjuntura e com os movimentos, né, geopolíticos mundiais e conjunturais do próprio país. Próximo. Características. A primeira característica são principalmente, fundamentos da ESG, são principalmente humanistas, ou seja, é o centro de todas as preocupações para o qual deve ser orientado, ou seja, nós acreditamos que as políticas devem ser orientadas para atendimento do ser humano, tá ok? As preocupações devem ser orientando as políticas e as estratégias para atingimento dos objetivos do ser, desse homem. Brasileiros, nós estamos no Brasil, não adianta copiar a doutrina da França, nós temos que pensar na solução dos nossos problemas, dos problemas brasileiros, né, que estão alicerçados na nossa cultura, né, principalmente seus valores. Próximo. Realistas, né, nós temos que ter
Volto. Realistas, porque nós temos que entender a realidade nacional, a variação da realidade, a conjuntura está sempre mudando, a conjuntura nacional, internacional, há uma transformação permanente dessas doutrinas, então nós temos que ter essa realidade e nos atualizarmos dela. Espiritualistas, né, porque nós somos espírito e matéria, né? O homem, na sua globalidade, é espírito e matéria, nós acreditamos, temos essa formação. Próximo. Democráticos, né? A construção de uma sociedade pluralista sobre a da qual, olha só, eu pergunto ao senhor, onde é que está essa frase? Poder humano do povo. Constituição, artigo 1º da Constituição de 88. Vejam bem, nós queremos ser uma sociedade pluralista sobre a forma de Estado de Direito, do qual o poder emana do povo, ou seja, nós somos os acionistas, o poder está na nossa mão. Nós elegemos aqueles senhores que estão lá, que se acham dono do poder, mas eles são nossos empregados. Eles se propõem a exercer um cargo, vão ser remunerados para atingir os fins que são necessários para o bem comum da população. Não é para o bem comum do bolso deles, né? E para assegurar as garantias fundamentais da pessoa. O Estado deve estar a serviço, olha só, o Estado deve estar a serviço do homem, não o contrário. A quem cabe, a esse homem, o direito e o dever de participar ativo e permanente das decisões. Será que a população sabe que nós temos o direito de participar, de opinar nas decisões nacionais? Nós temos. E a Constituição nos dá esse direito. Próximo. Adogmático, a gente não defende dogmas, a gente aceita todas as religiões, a ESG não tem uma religião, a gente tem palestras sobre evangélicos, sobre cristãos, sobre judeus, sobre xiitas, a gente respeita todas as religiões, nós temos estagiários de várias religiões, mas nós não somos, a gente não doutrina ninguém, né? A gente não faz doutrinação de ninguém, a gente tem uma doutrina, né? E a gente aceita todas as religiões, como também a escola também não diz, se você for de esquerda não entra, se for de direita não entra. Não, a gente aceita a pessoa, a gente dá o direito da pessoa ter as suas próprias convicções, tá? E flexíveis, por quê? Atividades de planejamento, seus diversos níveis e fases, ok? Bem, com isso, posso passar? Nós fechamos esse conceito, vejam que é uma série de conceitos que têm que ser assimilados pelos senhores. Lógico que nós temos aqui, nós passamos para a senhora uma ideia sobre os conceitos, vocês têm um manual, vocês podem consultar o manual está no site da ESG, né? Vocês podem consultar outra bibliografia, mas dentro da nossa doutrina, esses são os conceitos que a escola passa para os seus cursos, tá ok? São 9h20. O que vocês querem? Vocês querem fazer um cafezinho e depois voltar com os debates ou querem seguir direto? Eu sugiro seguir direto, professora. Por mim, tudo bem. Podemos seguir direto. Estou à disposição. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, ou quiser deixar para amanhã, nós temos mais alguns dias. Eu vou solicitar que os interessados no debate levantem... Tira a palestra da... Pode fechar a palestra e deixar só... Volta para Isso. Isso, assim fica melhor. Fica só os estagiários. Bem, se alguém quiser tirar alguma dúvida, né? Hoje passei tanto conteúdo para os senhores, né? Geralmente, na primeira palestra, fica todo mundo assim, de olho arregalado, mas a partir de amanhã o negócio é mais concentrado. Aí, geralmente, no primeiro dia, dá mais essa noção da história, da ESG, né? Porque a gente tem que entender que a ADESG tem um objetivo, que é levar esses conhecimentos e treinar pessoas, ou seja, dar conhecimentos aos senhores sobre o Brasil. Eu vou colocar uma coisa para os senhores. Se o senhor chegar em Brasília, no Congresso Nacional, e perguntar assim para aqueles 500 e tantos deputados lá, quem conhece o Brasil? Todo. Duvido que metade levante o braço.
A maioria dos nossos congressistas não conhece o Brasil, conhece a sua base. Não, eu conheço a minha base. Né? Tanto que, recentemente, né, a aeronáutica estava pegando deputados, né, e ficando num avião e levando para conhecer a Amazônia. A Amazônia é a região mais desconhecida do brasileiro e dos políticos. O senhor sabia? É uma região que tem só apenas 3% do eleitorado, abandonada, largada lá, e político não quer ir lá, não interessa, não dá voto lá. Né? Na época da eleição, eu estava lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na Cabeça do Cachorro, conversando com as pessoas, dizendo, professor, aqui o político não vem aqui, não, ele só vem na época da eleição para se eleger, depois some, não aparece nunca mais. Mas é uma região extremamente pobre, necessitada. Lá não chega arroz, não chega o feijão, não chega a carne, porque lá a região amazônica é uma região árida, não produz nada. Tudo tem que ir de avião, ou então por balsa, né? Então, vejam bem, e são esquecidos. A professora, numa turma lá, eu vi uma turma lá, a professora estava dando aula para 3 séries. Como é que numa sala de aula pode ter 3 séries diferentes com a mesma professora? Isso é comum no Brasil. Então, quando eu digo que não há igualdade no Brasil, ainda a gente está no litoral, vocês estão num estado maravilhoso, principalmente Paraná, estado maravilhoso. Vocês não têm isso, mas o Brasil tem. E em muitos lugares. E a gente desconhece, não conhece isso. Então, a maioria dos nossos deputados que estão lá criando leis, falando besteira, né, eles não conhecem o país. E nós temos grandes focos de mazelas nesse país. Gente, dá pena, mas eu posso falar que eu conheço o Brasil todo. Então, nós ainda temos. A ESG nos dá essa vantagem de nos levar para conhecer o Brasil todo. E eu fazendo a ESG, eu conheci o Brasil inteiro. E quando a gente chega para fazer a ESG, a gente tem contato, né, com as empresas, com as polícias, com os empresários. Né? A gente tem essa vantagem. Mas é triste ver que nós temos deputados, aqueles que ditam as regras, que ditam as leis, a maioria não conhece o país, não sabe, né, não sabe quais são os problemas que tem no Brasil. Mas estão lá, ditando as regras, ditando as normas, e eu acho que aquilo ali é um nicho, né? Eu tenho horror de Brasília, desculpa, mas eu tenho horror de Brasília. Né? É uma ilha de poder que eu me sinto mal quando eu vou a Brasília, eu não gosto. Né? É uma áurea negativa. Mas é isso aí, senhores. Alguma pergunta? Eu tenho, professora. Pode falar. A gente percebe hoje que o poder centralizado de Brasília começou a demonstrar uma grande omissão de várias instituições. E está criando realmente uma insegurança que antes nós não dávamos importância ao poder político, ao poder judiciário e ao poder político assim, no nível executivo e legislativo. E preocupávamos mais no nosso estado, na nossa vida, aqui no nosso cotidiano. E hoje está difícil a gente estar no nosso cotidiano sem estar sendo influenciado por um poder centralizado. Eu pergunto à senhora está visualizando alguma manobra, algum desvirtuamento desse bem comum ou da ideologia do Estado no futuro para isso aí estar ocorrendo e ser tão perceptível hoje em dia? Olha, Valmir, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nós vamos entrar agora num assunto muito delicado, mas que eu gosto de conversar com vocês. Me desculpe a minha franqueza, é a minha opinião, tá? Minha opinião. Professora Leonor, que conhece o país e que tem uma experiência muito melhor. O país foi desconstruído. O Brasil foi... Um instantinho só que a minha cachorra está aqui aflita. Sai. Bem, desculpa, mas é que eu tenho uma cachorrinha e ela, quando me deu, ela fica doida. Abriu a porta e conseguiu. Mas olha só, o que aconteceu com esse país, com o Brasil? O Brasil foi desconstruído desde 85 para cá. Quando terminou a época dos governos militares, se entregou o país para essa corte, e para mim é uma corte, desculpa a minha franqueza,
se entregou o país para o Fórum de São Paulo. Já ouviram falar? Sim. Não ouviram falar do Fórum de São Paulo? Sim. Pois é, o Fórum de São Paulo, né, que tinha Fernando Henrique, tinha Lula, tinha Dirceu, tinha esses nomes bonitos que vocês conhecem, e eles tinham uma diretriz, que era tomar o poder do Estado, mas tomar o poder de uma maneira sem guerra, porque guerras fizeram durante o governo militar, que roubaram, assaltaram, sequestraram, fizeram já. Esses santinhos de hoje, eu, professor Leonor, assisti lá, saí no jornal, como matou, roubou, sequestrou, fez tudo o que podia ter feito. Hoje são os santos. A anistia serve para eles, mas não serve para os outros, né? Eles foram anistiados, mas da anestesia agora não serve. Anistia não serve. Então, o que acontece? Foi montado um esquema de tomada do poder de maneira subliminar. Por que se começou a desconstruir o país? Começou a se desconstruir, primeiramente, a família, que hoje nós estamos, a família brasileira foi desconstruída, desconstruir a educação a todos os níveis, né? E então, o Paulo Freire então, foi um dos que acabou com a educação no Brasil, que esse negócio não reprova mais ninguém, não sei o quê, ou seja, que acharam lindo na época, mas que hoje nós estamos sofrendo as consequências. Nós estamos com uma população emborrecida, desqualificada, porque hoje não se qualifica ninguém, você dá um diploma, mas não dá qualificação. Eu sou professora há 30 anos de magistério superior, formei muito jovem, hoje eu fico triste de ver que você não qualifica ninguém, você é um aluno hoje está na faculdade, e não sabe, não tem condições de fazer uma prova, né? A OAB reprova 90%, o Conselho de Medicina reprova, né, quando se faz o teste. Ou seja, você paga uma faculdade e não se ensina nada, se ensina ideologia. Ideologia é o que ensina. Nós não temos, o Brasil não tem ciência e tecnologia, não desenvolve ciência e tecnologia, porque você não forma mais engenheiro, não forma mais matemático, não forma mais físico, não forma mais químico. Nós não temos. A Argentina tem cinco prêmios Nobel, nós não temos nada. Nós temos um emborrecimento grande. É pegar um empresário e ver, ninguém mais quer trabalhar. Nós temos uma população com 65 milhões de bolsas família. Tem cabimento. Nós temos mais bolsas família no Brasil do que número de empregos. Isso são dados oficiais. Tem cabimento um negócio desses? Quem sustenta isso? Segundo, o imposto de renda, 11% paga o imposto de renda, que sustenta 89%. E uma população que acha que tem que ser sustentada pelo Estado. Mas sem trabalho, não se produz. Se você não tem trabalho, você não está empregado produzindo, o Estado também não arrecada. Está aí o Estado falido. O Lula acabou de falar essa semana que todos os Estados brasileiros estão falidos. Foram ou não foram? Escutaram isso? Nós estamos levando o país à falência. Mas isso é acontecendo por acaso? Não, isso foi planejado lá atrás. Com a destruição. A família hoje, pai e mãe, não tem mais direito. O Haddad queria. A criança, a partir de 5 anos, não pertence mais ao pai e mãe, pertence ao partido. Queriam botar a doutrina comunista aqui no Brasil, inclusive na formação, educação das crianças. O que já está. Hoje, o pai e mãe não manda mais nada, a criança que manda, né? O direito do humano, o direito disso, o direito daquilo, você não pode mais educar, que pai e mãe hoje não educam. E leva a educação para a escola, mas a escola não tem que educar, a escola tem que ensinar. Aí o pai e mãe quer que a escola eduque e ensina, mas não é essa a função da escola. Nós estamos numa desestruturação tão grande do Estado brasileiro que está esse problema que está aí. Então, isso foi tudo planejado. E quando o governo Lula assumiu em 2003, ele esteve lá na Escola Superior de Guerra, ele, o Dirceu, Palocci, o Bezuini, estiveram lá na Tá bom, pessoal. A professora vai falar por aqui, tá bom? Que não perdeu a conexão lá. Um momento. Só para a gente
terminar. Tá, pode falar. Então, como eu estava dizendo, em 2003, estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo Sim. bem? Sim, estamos ouvindo. Ah, tá. Então, em 2003, quando o governo Lula assumiu, e a primeira semana teve aquela mudança, né? As crianças foram lá na escola fazer palestra. Bem, foi colocado lá, eu estava assistindo, que o governo do PT vinha para 32 anos de governo. Seria Lula, Dirceu, Lula, Dirceu. Isso só deixou de acontecer porque houve o mensalão, aquele problema que o Dirceu foi preso, né, ele tem que sair da jogada. Quando o Dirceu saiu da jogada, entrou o problema da Dilma, o que se estruturou todo aquele planejamento. Mas eles tinham um projeto de governo de 32 anos, não era de um mandato só. Por isso que essa angústia toda, quando o Bolsonaro ganhou, estruturou tudo, porque vinha o Lula, vinha a Dilma, aí teve o problema do petrolão, né? Petrolão, questão daquelas histórias todas, se desestruturou, mas eles nunca perderam a ideia, né, de transformar o país numa bandeira vermelha. Isso é ideologia marxista. Então, estão falando de novo. Toda essa estrutura que está sendo montada não é de agora. Isso foi planejado lá atrás pela classe social. Tá vendo? Então, é uma história bem complicada e para a gente discutir isso parecia a noite toda. Então, como tem desconstrução do país, o que nós estamos vivendo hoje no país é uma desconstrução que foi planejada a parte a estrutura dos jovens, os jovens alienados, paz e amor, tudo isso, senhor, tem um porquê. Nada aconteceu por acaso. E no mundo inteiro. Mas isso foi planejado e plantado para o que isso acontecer. Tomar